né? Então, agora que está gravando, eu queria pedir, por gentileza, que quem está me assistindo, digite a sua matrícula no chat aqui, tá? E depois, quando eu recebo a gravação, eu só copio as matrículas do chat e já arrumo a chamada de vocês. Beleza? Então é só isso aí, rapidinho. É uma forma inovadora de fazer a chamada, né? Pelo menos para mim é, não sei se alguém já fez assim com vocês. Né? Aí quando termina a aula, termina a gravação, eu recebo um arquivo texto com esses números aqui, aí eu só coloco lá no nosso diário e toco bala. Tá bom? Pessoal que está chegando por último aí, digite a sua matrícula no chat, tá? Para a gente realizar a nossa chamada. A chamada vai ser a matrícula no chat hoje. Tá bom? Pessoal, todo mundo me ouvindo? Todo mundo escutando bonitinho? Todo mundo enxergando a apresentação tranquilamente? Ok. Mesmo esquema, quem tiver alguma dificuldade, quem tiver alguma dúvida, quiser contribuir com alguma coisa, é só abrir o microfone e falar, tá? Não tem frescura nenhuma. Nós teremos alguns momentos de interação no meio da apresentação, que a gente vai abrir ali o Mentimeter, né, que vocês já usaram na aula passada, e vamos dar continuidade então, beleza? Na aula passada, na sexta-feira anterior, nós falamos sobre transformação digital, o que era, né, a transformação digital, e trouxemos aí alguns cases, né, algumas empresas que não identificaram esse movimento acontecendo, que era o nosso objetivo aqui de trazer para vocês como essas mudanças foram graduais e como elas foram acontecendo, e que essa atenção, né, das empresas, das instituições, elas não estavam olhando para o lado certo, vamos dizer assim. Quem estava olhando percebeu o movimento e conseguiu se adaptar de alguma forma, ou se reinventar, se modificar. Tá? Na aula de hoje, nós vamos abordar esses itens que estão aí no nosso roteiro, né, que é a indústria 4.0, você já deve ter estado falar, a transição dessa indústria, porque a gente está falando agora que é a sociedade 5.0, né, nós vamos falar do mundo VUCA, é possível que você já tenha escutado esse termo aí nos jornais, na televisão, nas revistas, nos filmes, nos livros, enfim, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que significa isso e qual o impacto disso em nossas vidas. Vamos desenvolver algumas competências e conversar sobre algumas competências que são necessárias, de certa forma, nesse mundo VUCA, né? E vamos trazer aí algumas tecnologias que são drivers, que a gente chama, né? São as tecnologias que estão conduzindo essa transformação. E vamos falar no final, para encerrar a aula, sobre a tal da economia da inteligência artificial, né? Na realidade, não sou eu que vou falar, vou trazer um amigo aí para trocar uma ideia com vocês, lá no finzinho, tá bom? Então, para começar, assim, antes de começar, alguém ficou com alguma dúvida a respeito de como funciona a disciplina? Alguém ficou com algum questionamento a respeito da aula anterior? Alguém quer contribuir com alguma coisa para melhorar, que não foi legal, enfim, alguma experiência? Se quiser, a gente abre o microfone, tá disponível em uns minutinhos, a gente pode trocar essa ideia. Se vocês não se manifestarem, aí eu sigo aqui na apresentação. O que vocês acham? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Está aberto o chat aqui. O Felipe é suspeito para falar, né? O Felipe é meu aluno em outras disciplinas. Tá bom. Boa pergunta, Bárbara. Essa CPP, ela vai ser separada em 4 conteúdos básicos, tá? 4 conteúdos principais, ou 4 blocos, 4 módulos, 4 eixos, como tu quiser chamar, né? E cada um desses eixos vai ter a sua avaliação específica, tá? Então, nesses primeiros 4 encontros, nós vamos abordar aí transformação digital, e no final do 4º encontro, ou durante ali, a próxima aula a gente já vai começar a falar sobre isso, na última aula também, nós vamos
eu não defini ainda exatamente se vai ser em grupo, individual ou os dois, enfim, vamos definir. Mas vocês vão produzir um conteúdo, tá? Vocês vão ter que escrever aí, não vai ser um artigo científico, mas vocês vão ter que escrever como se fosse uma coluna para uma revista digital ou para um jornal digital, um jornal online, tá? Sobre o tema que é a transformação digital. Aí vocês podem, né? Eu vou dar essa explicação bonitinha já certinho na próxima aula. Vocês vão ter ali um prazo para submissão, no caso, né, desse conteúdo, e ele vai ficar disponível nessa revista digital que a Urcamp vai colocar no ar, que vai fazer parte, né, de uma forma aí das publicações da graduação e das publicações dessa CPP, tá? Lembrando aí, quem chegar por último, para colocar a matrícula no chat, tá bom? Respondi a tua pergunta, Bárbara? Precisa esclarecer mais alguma coisa? Sim, professor, deu para entender bem. Obrigada. Vai ser bem tranquilo, assim, vai ser um texto, não vai ser aqueles textos gigantescos, não vai ter que ter abstract, norma da BNT, nada disso, porque a ideia é a gente fazer como se fosse uma revista digital. Até depois eu vou pegar uma que eu baixei essa semana e vou encaminhar para vocês ali no grupo do WhatsApp, porque o conteúdo é relevante e para vocês entenderem mais ou menos qual é a ideia da revista, tá? Aí esse conteúdo vai ser a avaliação de vocês e vai ficar público, tá bom? E é legal, né? A gente vai escrever um artigo, vai estar disponível na internet e dá para compartilhar lá no LinkedIn, artigo que eu escrevi sobre transformação digital, sei lá, na área da saúde, etc. Né? Então vai ser bem massa. Tá bom? Vamos lá, então. Isso aqui é uma dica, eu tinha que ter dado essa dica na aula passada, acabei não dando, né? Não abordei isso, mas eu queria que vocês sugerir isso, né? Se vocês já não fazem, pegar um papel, pegar um caderno, pegar ali o tablet de vocês, o computador, enfim, algum aplicativo, né? E anotarem os insights que vocês forem encontrando durante a apresentação, tá? E aí, essa sugestão eu peguei na internet, eu achei bem relevante, né? É separar em 3 áreas, né? Primeiro, assim, os insights que vocês estão assistindo na apresentação aqui, que são relevantes para vocês, as ideias que vocês vão tendo. É importante a gente anotar. Opa, eu vou desligar a câmera, então, que dá uma melhorada. Deve ter mais alguma coisa aberta aqui? Não tem. Vou desligar minha câmera, que é melhor. Os insights, então, melhorou, Eduardo? Agora, só o áudio fica mais tranquilo, né? Beleza. Anotem os insights que vocês forem, as ideias que vocês vão tendo, né? Aí separem assim, ideias que vocês tiveram assistindo a aula aqui, que são ideias para vocês estudarem, para vocês buscarem, para vocês criarem alguma coisa, né? As ideias que vocês tiveram, assim, que são relativas à área que vocês estão estudando hoje. Por exemplo, eu faço psicologia. Isso aqui dá para fazer alguma coisa na área da psicologia, dá para fazer alguma coisa na área do direito, na área da enfermagem, da engenharia, enfim, da área que vocês estão hoje enquanto acadêmicos, ok? E, por fim, também, um bloco ali de insights para a empresa que vocês trabalham, né? Quem trabalha numa empresa e tiver alguma ideia com a apresentação de hoje, vai ser muito legal. E quem está pensando em abrir uma empresa também, né? Aí já vai juntar para você e para a sua empresa, né? Mas a ideia é essa, separem blocos aí e vão anotando o que vocês acharem relevante, porque às vezes a gente acaba deixando, né? Assim, vou assistir aqui, prestar atenção, quando terminar eu anoto. E aí termina, tu já, sei lá, vai tomar um café e vai jantar, vai tomar um banho, quando vê tá dormindo e esqueceu tudo que assistiu, né? Então, essa anotação aí é importante, tá? Até para vocês construírem aí o conteúdo de vocês, né? Do próprio portfólio da graduação e da avaliação que vocês vão fazer no futuro, tá bom? Existem aplicativos legais para usar para fazer esse tipo de anotação. Eu já vou aproveitar, já vou escrever aqui. Um deles é o Miro. Miro.com é o nome dele. É muito legal. E outro é o Notion.
Notion.io, né? Cada um tem uma abordagem. O Miro é como se fosse um quadro branco gigante, infinito, que tu vai colocando coisa lá, ele não acaba nunca. E o Notion.io é como se fosse uma espécie de Wikipédia, só que é uma Wikipédia que tem uma página só para gente, né? Para anotação, assim, para as questões assim de curso, de aprendizagem, são ferramentas que ajudam, né? Se eu achar mais alguma coisa, eu vou mais alguma ferramenta, eu compartilho com vocês depois. Beleza? Vamos lá. Como eu falei, né? A gente vai começar falando ali da indústria 4.0, né? No começo, né, lá em 1784, muito tempo atrás, nós tínhamos aí a indústria 1.0, que era chamada, né, ou primeira revolução industrial. Não era a primeira revolução industrial, a indústria 1.0, onde basicamente a gente conseguia desenvolver ali algumas ferramentas, fazer alguma coisa ali com vapor, né, algumas máquinas automatizando alguns processos. Né? Essa era a indústria 1.0. Depois disso, nós tivemos ali em 1870 a indústria 2.0, né, que foi a época da produção em massa, da produção em linha, né, quando a gente teve as linhas de produção ali dos Ford, né, do carro da Ford e tal. Também a energia elétrica assumindo seu papel relevante, né, nas indústrias, etc. Depois a indústria 3.0, que é quando a gente conseguiu automatizar muita coisa com a utilização de computadores e equipamentos eletrônicos, e agora nós estamos na indústria 4.0, né, onde as pessoas estão conectadas com as coisas, tudo está interligado o tempo todo, é uma coisa muito, muito latente, né, estamos vivendo isso da indústria 4.0 hoje em dia, né. E essa indústria 4.0 é o que a gente chama de transformação digital. Eu trouxe aqui essa imagem, né, essa figura aqui, que vem desse livro, Trabalho, Educação e Inteligência Artificial. É o livro do professor Rui Fava, ele está disponível na biblioteca virtual, para quem quiser acessar lá, é só colocar esse título aí, Trabalho, Educação e Inteligência Artificial. Eu acho que eu tenho, não tenho aqui. Então ele fala assim, que a primeira revolução, ela foi uma revolução agrícola, né, quando o ser humano ele aprendeu a usar instrumentos e ferramentas para substituir ou para diminuir o esforço físico, né. Eu estou trazendo esse conteúdo aqui porque eu quero exemplificar como a transformação digital aconteceu para algumas coisas e para outras não, né. Depois ali, há 200 anos atrás, a gente teve essa revolução industrial, a primeira, né, quando a gente conseguiu utilizar máquinas mecanizadas, né, os motores a vapor, etc., para substituir o trabalho físico, e aí a mão de obra foi trocada um pouco por uma mão de obra mais especializada, né, as pessoas precisavam saber mexer nas máquinas, né, consertar as máquinas, apertar os parafusos ali. Tem até aquele filme do Charlie Chaplin, né, que é Tempos Modernos, que fala bastante disso. Depois nós temos a Revolução Pós-Industrial, que ela começou mais ou menos uns 50 anos atrás, que é a utilização de equipamentos, máquinas inteligentes, né, que no caso são os computadores, que não são tão inteligentes assim, para substituir o trabalho repetitivo, né. Então, tudo aquilo que eu preciso fazer de uma mesma forma o tempo todo, não tem por que o ser humano fazer. A gente pode colocar aí uma máquina inteligente para fazer esse processo, né. As montadoras de carro, por exemplo, né, são um grande case aí de utilização de máquinas inteligentes, né, braços robóticos com um monte de sensor que praticamente montam todos os carros, né. A única interação em algumas fábricas de veículos é o ser humano no fim da linha lá, para dar uma conferida ali, verificar se tudo ficou certinho no lugar, se tudo ficou bonitinho, né. Isso nas fábricas que produzem aí seus carros em linha, né, tem alguns que ainda são mais manuais, né. E o que acontece? Nessa revolução aqui, há 200 anos atrás, as salas de aula, elas tinham esse formato aí, ó. Aqui é falando em ensino básico, né, mas a gente pode pegar isso até para a universidade. Quem está na graduação e já vivenciou essa transição um pouquinho, né, ainda está no modelo tradicional,
provavelmente começou a estudar assim, né? E hoje, há 200 anos depois, mais de 200 anos, as salas de aula continuam com o mesmo formato, né? Então, isso é um alerta aí que a transformação digital ela ainda não atingiu todas as áreas, né? Alguns especialistas dizem, inclusive, que a área da educação é a que mais vai sofrer mudanças nos próximos anos, né? Principalmente agora com a questão do Covid, né? Que teve esse processo todo acelerado. Mas a ideia, né? Alguns pensadores dizem isso, filósofos, estudiosos, enfim, dizem que a área da educação é a que mais vai sofrer mudança. Por quê? Porque é a que menos sofreu mudança nos últimos 200 anos. Né? Houve um grande avanço aí nas questões pedagógicas, culturais, o acesso à informação ele aumentou de forma substancial, graças a Deus, graças à internet, né? Mas ainda Professor, não parei. Oi, pode falar. não seria um pouquinho perigoso, talvez, de, por exemplo, ter uma transformação digital nas escolas para criança, por exemplo, começar a fazer mais online? Não seria um pouco perigoso para o desenvolvimento delas em sociedade? Não sei se o senhor tem alguma ideia sobre isso, ou se já foge um pouco do tópico da nossa aula. Não, não, tá bem pertinente. Desculpa, quem é você que tá falando? É a Bárbara. Bárbara, desculpa que não apareceu para mim aqui quem era. Bárbara, então, a tecnologia ela oferece risco em qualquer coisa, né? Existem vários tipos de riscos, né? Um exemplo disso é o cartão de crédito, aquele que foi inventado que tu não precisa usar a senha, que é por aproximação, né? Aquele cartão de crédito, ele possui um risco dele. Se alguém aproximar a máquina do teu bolso com o cartão de crédito ali dentro, ele pode faturar uma compra e tu não está sabendo. Né? Então, assim, nessa transição toda que a gente está fazendo aqui, alguns estudiosos já comentaram isso, inclusive nesse livro o professor Rui Fava fala isso, né? Que existem riscos, sim, e é por isso, até por isso, um pouco que essa transição não aconteceu ainda, tá? Mas chegou o momento, né? A gente até tem pesquisas já nesse sentido. Chegou o momento em que percebeu-se que esse movimento ele precisa acontecer. A gente não vai transformar, por exemplo, todo o ensino básico num ensino à distância ou virtualizado, como a gente está fazendo aqui, né? Mas essa ferramenta ela tem que ser utilizada, porque ela otimiza o desempenho, ela melhora o resultado lá no final. Né? O que está acontecendo, e alguns países mais desenvolvidos já estão vivenciando isso há mais algum tempo, né? É que esse modelo da sala de aula com o professor ensinando as crianças, os jovens, da mesma forma, como se fosse uma forma, né? Isso funcionava na época da Revolução Industrial lá do Ford, né? A segunda Revolução Industrial. Não funciona mais, porque agora a gente já conhece todos os tipos de inteligência que são diferentes em todos os tipos de pessoa. Por exemplo, né, trazendo aí uma coisa que eu lembro que eu li. Então, essa abordagem ela é diferente. Na Suécia, trazendo um exemplo, né, na Suécia, as escolas elas estão ensinando programação de computadores no ensino básico, já nos anos iniciais. Né, justamente para preparar as crianças para um mercado que está vindo aonde isso vai ser uma competência, não, tu vai ser advogado, mas tu vai ser um advogado que sabe alguma coisa de programação. Vai ser pedagogo, mas vai ser um pedagogo que sabe programar alguma coisa, entendeu? Eles já têm essa visão, assim, já estão com isso em prática há alguns anos. Professor, posso Claro. contribuir também com a fala? Manda. Eu sou da área da licenciatura, né, também, e a gente teve no início do ano até o nosso coordenador pegou e fez uma palestra sobre exatamente isso, sobre esse tema, Tá. sobre a parte da tecnologia, né, já tá na nossa área, né, e como o senhor apresentou aí agora, né, da parte de já ser engessado esse método de ensino há muito mais tempo, né, só que assim, na verdade, já a tecnologia já está no meio.
Então, não tem como não dá para a gente pensar com medo em relação a essa parte dos alunos, né? Porque, na verdade, a nossa atenção está dividida. Se a gente não pegar a atenção do aluno, 5 minutos ele já vai estar no celular, né? Então, disso daí realmente é perigoso na parte da parte social, né? Mas é algo que a gente não tem como mudar. Claro que a tecnologia veio para nos acomodar, a gente se torna mais dependente também, né? Mas a gente não pode ter medo, a gente tem que, como professor ali, tem que estar no meio, porque assim, qualquer tema que a gente levar para a sala de aula, se o aluno quiser, ele vai e procura no Google e vai achar. Mas a gente tem que ensinar como ele vai utilizar esse tema, a gente tem que buscar alternativas que vá chamar a atenção dele, né? Esse que é o método de mudança, na verdade, que tem que ter. A gente não pode ter mais medo, a gente tem que trabalhar com a tecnologia, na verdade, ensinar os alunos a usar ferramentas. Assim como o senhor acabou do início ali, usem tal e tal ferramenta para anotação, sabe? Então, trazer para dentro do aluno coisas que a internet pode ajudar para que a gente não fique dividido também nessa parte da atenção, né? Não somente a parte social, porque é muito fácil chegar lá e daqui a pouco a criança já está desinteressada na aula. É isso. Só isso que eu queria dizer. Ali a contribuição do André. Muito, muito obrigado, Caroline, pela tua contribuição. Então, exatamente isso que tu falou. O André está falando aqui, né? A revolução digital na educação não seria só uma simples aula EAD. Ela abre um grande leque como material mais moderno, atingindo tanto os alunos visuais como auditivos. Sim, tu possui uma imersão muito maior, né? Por exemplo, né? Uma utilização legal, né? Não estava no roteiro essa discussão aqui, mas está muito show. A utilização de laboratórios, né? Existem algumas disciplinas que precisam de laboratório, né? Tem que colocar a mão na massa. Aí criaram, claro, em função do Covid, isso acabou aumentando e sendo utilizado de forma mais rápida, né? Teve uma abrangência maior, os laboratórios virtuais, né? Então, assim, todas as práticas, elas são realizadas nos laboratórios virtuais. Algumas práticas, tá? A parte da anatomia humana, por exemplo, engenharia elétrica, engenharia de materiais, ali, alguma coisa assim, né? Mas é óbvio, é evidente que tu não vai dar o projeto da tua casa para um engenheiro, trazendo um exemplo, né? Para um engenheiro que só fez laboratório virtual. Entendeu? Porque a tua casa não é virtual, a tua casa é uma casa física, ela tem coisas que tu tem que tocar para saber como é que funciona. Então, a abordagem que está sendo dada, isso está acontecendo no Orcamp, eu não sei se tem alguém da engenharia civil aqui, se tiver, pode contribuir aí com a gente, por favor, né? Mas a abordagem sendo dada é essa, é que o estudante ele vai ter uma primeira experiência no ambiente virtual para se acostumar com aquela visão, vamos dizer assim, com a utilização, com os objetos, com a disposição, com o que ele tem que fazer, com o processo. E aí, lá na frente, ou em algum momento, depois de fazer essa prática em laboratórios virtuais, ele vai para o laboratório físico com mais conteúdo, vivenciado, com uma vivência melhor. E aí sim, ele vai colocar na prática aquilo que ele leu, aquilo que ele experimentou de forma virtual. Aí sim, ele vai colocar a mão na massa lá, trabalhando mais uma forma aí de memorizar o conhecimento, né? E bem como a Caroline falou, né? Não é o momento. Não tiveram acesso, mas está sendo organizado, né, João? Não sei se em seguida vai estar disponível o laboratório da Algetec. Tá, então eles devem estar preparando as aulas, né? Porque até nesse sentido, né? O João está falando aqui, né? Para quem não olhou no chat, que o pessoal da engenharia civil ainda não teve acesso aos laboratórios virtuais e aparentemente só os professores tiveram. E isso está correto, né? Do ponto de vista metodológico, porque as aulas que os professores tinham planejado, elas não tinham um laboratório virtual como previsão, né? E existe a necessidade de fazer uma adaptação aí também,
né? No meu curso, por exemplo, Sistemas de Informação, nós temos ali um simulador de placa de Arduino, de placa de robótica, ali, de circuito integrado, enfim, sistema embarcado, né? Mas a gente sabe que a parte virtualizada que pode ser feita, a gente consegue fazer robô de forma virtual, consegue ligar lâmpada, ligar ar-condicionado, desligar, trocar volume, trocar canal de televisão, ela nos ajuda a entender o funcionamento, mas saber sentir ali se o contato está bem feito, verificar se está passando corrente, por que explodiu a lâmpada, por que não explodiu, isso a gente só vivencia colocando a mão na massa. E os planos de ensino, eles devem ser adaptados nesse momento, né? E eu entendo que a principal transformação que vai acontecer vai ser essa, tá? A gente vai aprender a utilizar, os professores, né, e os estudantes vão ter essa experiência, a utilizar os meios virtuais como instrumento para facilitar as aulas, para facilitar a absorção do conteúdo, a absorção do material ali por parte dos estudantes, né? Eu lembro que teve um professor meu do MBA que estava falando há algum tempo atrás, que ele pagava, eu não lembro quanto que ele disse que pagava, mas ele pagava um curso de inglês para o filho dele. Eu pago, vou chutar um valor aqui, R$200, eu pago R$200 por mês para o meu filho fazer um curso de inglês, né? E aí ele vai na aula toda semana, tem tarefa, mas aí quando eu chego em casa, eu vejo ele no YouTube o tempo todo. E aí esses dias eu passei, isso é o relato do professor, né? Passei no quarto do meu filho, ele estava no YouTube, eu fui ver o que era, ele estava assistindo um vídeo de um cara ensinando inglês. Né? Aí eu perguntei para ele, professor falando, né? Perguntei para ele, pô, por que tu tá assistindo videoaula no YouTube e tu não tá assistindo as videoaulas do teu curso que eu pago R$200? Eu disse, não, eu já assisti as aulas do curso, mas estou assistindo no YouTube porque o YouTube eu consigo entender melhor, né? E aí a gente já fica com essa reflexão, né? Pô, por que o cara que está dando aula no YouTube, que provavelmente nunca teve um curso de inglês formal, eu estou fazendo aspas aqui com as mãos, estou com a câmera desligada, um curso de inglês formal, ele nunca teve esse curso de inglês formal, ele consegue dar aula no YouTube de uma forma melhor do que alguns, né, professores que estão online, né? E a gente vê isso acontecendo com a maioria dos professores hoje em dia. Né? Então, assim, é uma ferramenta, nós temos, falando enquanto professor aqui, né, nós temos algumas resistências no que diz respeito a estudantes, eu não vou nem falar a questão social e econômica, tá? Gente que não tem condição ainda, que não tem infraestrutura, nós sabemos disso também, isso aí é um problema que abrange outra esfera. Mas nós temos aí professores e estudantes que têm uma barreira. Eles sabem que a tecnologia... Doutor YouTube, isso mesmo. Nós temos essa barreira, assim. Então, eles têm acesso à tecnologia, têm algum conhecimento necessário para utilizar a tecnologia como ferramenta, como instrumento, mas não querem. Não querem porque tem aquele medo de ter o seu emprego substituído, né? A gente vai acabar falando sobre isso mais para frente, alguns slides ali. Hein, professor, eu tô achando maravilhoso essas aulas online, porque me poupa tempo e dinheiro, porque eu sou aqui de Uruguaiana, né? Eu tenho que ir em Alegrete para as aulas, e é muito bom. Por exemplo, no inverno, imagina ir para a universidade nesse frio terrível. Então, estudo de casa, bem quentinho, tomando meu chimarrão, e ainda consigo entender muito bem. Eu acho maravilhoso. Pantufa, né? Bem à vontade ainda. Pantufa, claro. Não, é exatamente isso, né? Nós fizemos uma pesquisa, eu acho que quem já é estudante da Unicamp há mais tempo deve ter recebido o formulário para preencher, né, e depois foi publicado o resultado. A gente perguntou assim, se tivesse que voltar, né, como é que tu gostaria de voltar? Voltar presencial, voltar híbrido, que seria um pouco em cada um, ou continuar assim virtual, né? A maioria quer continuar virtual, não é EAD, é diferente de EAD, né? O EAD, tu disponibiliza o conteúdo e o aluno assiste quando ele quiser. A nossa aula é virtual, o conteúdo está disponível agora com um professor ao vivo, né? E é só ao vivo, né? Tanto que até a gravação das aulas é uma coisa que é meio controversa, não deveria estar acontecendo nesse momento.
Justamente por essa... justamente por essa vantagem, né? Que a questão da economia para alguns estudantes, né? Tu mora em Uruguaiana, tu deve fazer em Alegrete, né? Tem gente que mora em Lavras, Dom Pedrito, e vem para Bagé. Né? No inverno, na estrada de Lavras, tem aquele problema histórico, né? De alagar e tal, fora a despesa, o estresse que dá, né? E o cansaço de tu ficar na estrada. São 3 horas de aula, mais 2 horas de viagem todos os dias, né? E esse tempo hoje tu pode aproveitar, por exemplo, para fazer um outro curso, né? Um curso EAD também, sobrou tempo, por que não? Né? E é justamente por isso, Caroline, agora a questão do esporte, né? É que a gente tem que encontrar o meio termo. Não pode ser tudo virtual, nem pode ser tudo presencial. Não tem por que ser tudo presencial. Então, assim, vai acabar sendo o presencial aquilo que precisa ser presencial, e aquilo que puder ser virtual vai ser virtual, e aquilo que puder ser à distância, que é o conteúdo no tempo do aluno, vai ser à distância. Isso, a Graça está falando aqui que tem a questão do trabalho e das crianças junto. Não dá para trancar as crianças numa sala, né? Como eu falei sexta-feira passada. E as CVPs não tem problema em seguir virtual. Algumas não tem problema mesmo, o Kimberly. Né? É bem tranquilo isso aí. Bom, mas vamos dar continuidade aqui da vantagem, né? Voltando ali então para a Revolução Industrial 4.0, né, para a Indústria 4.0, nós tivemos, então, a criação de unicórnios. Né? O unicórnio é aquele ser mitológico que não existe, né, o que é muito difícil de encontrar e tal, exceto lá a gurezinha, aquela do meu malvado favorito, que ela tem um unicórnio lá que fazem para ela. Mas o que eu queria mostrar para vocês sobre os unicórnios? Unicórnios são empresas, né? Alguns chamam de startup, outros não chamam de startup. São empresas que já atingiram uma avaliação superior a US$ 1 bilhão. Tá? US$ 1 bilhão. E aí vocês vão olhar esse gráfico aqui, ele começa lá em março de 2009. Ó. Essa Bloom Energy aqui, ela conseguiu atingir esse valor aqui. Foi uma startup e conseguiu passar o US$ 1 bilhão. Tá? Aí, isso em março de 2009. Depois, em novembro de 2010, nós tivemos essa aqui, que é uma empresa chinesa. Tá? E aí começou aqui Spotify, Airbnb, a Xiaomi, Dropbox, SurveyMonkey, Pinterest, não sei se alguém use. Né? Aí, em dezembro de 2012, lá surgiu a SpaceX, a Cloudflare, que é concorrente do Google em algumas coisas, né? O Uber está aqui em cima, ó. Olha lá, outubro de 2013, o Uber, o Snapchat está aqui, o Avast Antivírus, enfim. Mas se vocês verificarem, aqui, ó, em janeiro de 2014, a concentração de empresas que conseguiram atingir esse 1 bilhão ou mais, ela aumentou de forma exponencial. Se vocês fizessem um gráfico, né? Aqui, claro, aqui tá marcado quando que eles surgiram, né? Mas se a gente fosse contar a quantidade, o gráfico ia fazer uma curva assim, mais ou menos. Ele ia fazer uma curva quase na vertical aqui nos últimos anos, né? E isso começou a acontecer a partir ali de janeiro, fevereiro de 2014, que foi quando a infraestrutura de tecnologia, principalmente de internet, começou a melhorar no mundo, com projetos aí do próprio Google, do Facebook, da Microsoft, da própria SpaceX, com comunicação via satélite. Houve um investimento massivo aí na melhoria das tecnologias de telefonia móvel, dos dispositivos de telefonia móvel também, né? Tudo mais ou menos nessa época que o iPhone, o meu iPhone apareceu um pouco antes disso aqui, o Android também um pouquinho antes disso aqui, né? Mas foi mais ou menos nessa época aí, né? E aí eu trago essa frase do professor Yogi, ele é um professor da Unicinos, não é da Unicinos, é dali também, mas não é da Unicinos.
depois eu lembro o nome da universidade, fala. Ele diz o seguinte, ele diz que grandes desafios necessitam de grandes lideranças para promover a mudança necessária. E acontece, voltando nesse visual aqui, nesse gráfico, essas empresas que conseguiram atingir esse valor acima de $1 bilhão, elas tiveram aí lideranças que conseguiram enxergar oportunidades através da utilização da tecnologia e resolveram experimentar, né? Que é aquilo que a gente estava falando na semana passada, né? Do medo de experimentar que algumas empresas têm, né? Então, é preciso aí que a maioria das empresas tenha uma liderança com coragem suficiente para enxergar e tomar as atitudes necessárias para a mudança, né? Para essa mudança que precisa fazer. Eu trouxe aqui exemplos de lideranças que fizeram isso, né? Nós temos aqui o Henry Ford, né? O cara que inventou aí a linha de produção do carro, né? E aqui o Elon Musk, né? O Henry Ford tem uma frase muito interessante que é atribuída a ele, que diz o seguinte: se eu fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, eles iam me responder que queriam cavalos mais rápidos, né? A mesma coisa, isso foi uma frase do próprio Henry Ford. E o Elon Musk, esse cara aqui, ele criou assim, ele queria criar uma empresa de carros elétricos. O que ele fez? Ele criou uma linha de carros elétricos muito cara, e com esse dinheiro dessa linha desses carros elétricos, ele conseguiu construir uma segunda linha de carros baratos. Conseguiu desenvolver a pesquisa necessária para os carros baratos. Agora o sonho dele é colonizar Marte, né? E ele está bem perto de conseguir isso, porque ele já está conseguindo. Desenvolveu aí um foguete que vai para o espaço e volta, né? Os anteriores da NASA, eles iam e eram perdidos, né? Viravam um lixo espacial. Os da SpaceX não. Então a gente já consegue vislumbrar aí uma viagem para o espaço com retorno. Aconteceu mês retrasado e mês passado, 2 astronautas foram para a estação espacial e voltaram da estação espacial com o foguete da SpaceX, né? Então esse cara aqui, ele tem uma visão e tem a coragem necessária, e não é só a Tesla que ele criou a Tesla, a SpaceX para espaço, ele tem uma companhia de energia solar também. Ele tem a Hyperloop, que vai resolver o problema de mobilidade urbana, né? Tá com um desenvolvimento aí muito avançado. Enfim, é um cara visionário, né? E aí esse cara aqui, o Steven Pinker, ele escreveu esse livro aí, O Novo Iluminismo, né? O que ele quer dizer com isso? Essa transição, esse volume de mudanças que nós estamos vivenciando hoje, ele só foi experienciado pela raça humana uma vez até hoje, que foi na época do Iluminismo, né? Então esse Steven Pinker aí, ele diz que nós estamos vivenciando agora o novo Iluminismo, né? Porque as coisas, a felicidade, o bem-estar do ser humano está sendo colocado em evidência, em ascensão. As empresas estão começando a desenvolver produtos e serviços que têm esse objetivo, né, que é atender o ser humano de forma melhor, de forma mais organizada. E tudo isso está acontecendo agora graças à tecnologia, graças a essa indústria 4.0, né? Ele falou assim, isso está no livro, né? Olhando os dados indicam que com o avanço do conhecimento as pessoas estão de fato vivendo mais e vivendo melhor, né? E isso a gente tem vários indicadores que falam isso, aumento da expectativa de vida. Infelizmente ainda temos pessoas passando fome no mundo, mas o número de pessoas que passam fome é muito menor do que antigamente, né? Do que, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Algumas doenças foram erradicadas do planeta, né? Ou existem em pequenos lugares ainda que não chegou lá ainda a vacina e tal, né? E isso é o que a gente está conseguindo experienciar. E daqui a 100 anos, quando forem olhar os livros da história, vão olhar isso que está acontecendo hoje, isso está acontecendo agora, neste momento, com o Covid, e com a transformação digital, e com a indústria 4.0, e com a sociedade 5.0, eu vou dizer assim, pá, aqui, olha só a virada de chave que a humanidade deu, né? Fazendo essa analogia, né? Então,
Nós temos aí muitas atribulações, muitos problemas estão em evidência, né, mas a gente tem a questão científica e o conhecimento humano está focado aí para resolver muitos problemas. Né? Esse aqui é uma outra informação interessante, que a transformação digital, que é sintoma da transformação digital, né? Essa revista aqui é a Fortune 500, né? Fortune 500, ela traz aqui as 500 maiores empresas do mundo, tá? 500 maiores empresas do mundo. Aí tem um gráfico interessante que diz o seguinte, ó. As 500 maiores empresas que estavam tipicamente nessa lista, elas levavam em torno de 20 anos para entrar na lista das 500 maiores, tá? Então, uma empresa que era fundada hoje, daqui a 20 anos, ela teria condição de entrar nessa lista em virtude do crescimento dela, do desenvolvimento dela, enfim. Né? O Google levou 8 anos para entrar. O Facebook levou 5. A Tesla levou 4. O Uber levou 2 anos. O WhatsApp também levou 2 anos para entrar na lista das 500 maiores empresas. O Snapchat e a Oculus Rift, que é uma empresa da Samsung, que faz aqueles óculos de realidade virtual, levou 1 ano e meio, 18 meses, para entrar na lista das 500 maiores do mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é possível que na próxima lista, que vai sair no fim do ano, as empresas que estarão nela podem estar sendo criadas neste momento, neste instante. Por que não? Né? Ou da lista do ano que vem, a empresa não existe ainda. Ela vai ser criada nos próximos meses. Porque esse gráfico está diminuindo, né? Então, assim, o alcance das soluções, o alcance da tecnologia está cada vez maior, mais exponencial. Né? E outra informação interessante desse gráfico aqui é que das empresas da lista inicial, 80% delas já não está mais na lista. Ou seja, não souberam se transformar, não conseguiram se adaptar, né, não chegaram aí nesses resultados que desejavam, né? Não sobreviveram. E aqui tem outra informação interessante também, um outro gráfico legal, que diz o seguinte, ó, o tempo que as tecnologias levaram para alcançar o número de 50 milhões de usuários. Tá? 50 milhões de usuários. Aí vamos lá, o telefone fixo, né? Levou 75 anos para chegar em 50 milhões de usuários. O avião, 68 anos, para ter 50 milhões de pessoas voando. O carro, 38 anos. A televisão levou 14, aí conta a preta e branca colorida, né? A internet levou 4. Olha a diferença, 10 anos aqui, ó. Né? A internet levou 4 anos para chegar em 50 milhões, o Facebook levou 3 anos e meio. Se o Facebook levou 3 anos e meio, o Twitter levou 2 anos. Se o Twitter levou 2 anos, o Angry Birds, esse joguinho aqui, que eu acho que nem estão jogando mais, levou 35 dias para atingir esse número de usuários. Né? E depois do Angry Birds, tem um outro joguinho aqui embaixo, que é o Pokémon GO, que levou 19 dias. Então, 35 dias, acho que eu falei anos, né? 35 dias, e aqui 19 dias é o tempo que o Pokémon GO levou para atingir 50 milhões de usuários. Tinha gente esperando o lançamento do jogo para baixar no seu celular. Né? Então, assim, a gente consegue perceber que tem uma transformação acontecendo. Né? Se a gente olhar aqui, esse gráfico nos mostra essa transformação, o tempo que as empresas levam para chegar nessa lista das 500 maiores do mundo está caindo drasticamente. Das que estavam, 80% já não está mais, né? E o alcance das tecnologias, o alcance dos artefatos humanos, vamos dizer assim, ele está cada vez mais rápido. Então, 50 milhões de usuários hoje é num tapa. Piscou um dedo, eu consigo daqui a pouco chegar. Né? E a próxima aplicação pode chegar nos 50 milhões em um dia, porque não, se eu conseguir um marketing massivo aí. Né? E essa volta toda, né, essas transformações todas, elas estão trazendo uma transição não só na vida das pessoas e no relacionamento delas,
mas também na economia, na forma com que as transações entre cliente e fornecedor estão acontecendo, né? Aqui nós temos à esquerda da tela de vocês aí a velha economia e à direita aqui nós temos a dita nova economia, né? Na velha economia, por exemplo, nós tínhamos a competição. Então, a minha empresa é concorrente de todas as outras, não interessa a área de atuação. Né? E hoje não, hoje nós vemos muito a colaboração, né? A rede das empresas. Então, o iFood se conectou ali com o Garupa para criar uma empresa de entrega, o Garupa se conectou ali com a farmácia para fazer um esquema de remédio e tal. Então, são parcerias, né, colaborações que vão acontecendo. Existia a questão da desconfiança, né? Todo mundo era inimigo, vamos dizer assim, porque podia roubar minha ideia e desenvolver a mesma coisa e ganhar mais dinheiro que eu, por exemplo, né? Uma questão de confiança. Não, eu entendo que isso pode acontecer e faz parte, eu vou confiar em ti, né? E se fizer alguma coisa errada, paciência, eu vou fazer de novo, vou confiar de novo na próxima oportunidade. Nos momentos anteriores, né, na velha economia, nós tínhamos aí a excelência no produto, né? Então a gente eram desenvolvidos produtos com excelência, as empresas, as corporações se especializavam naquele nicho, né? E agora não, a ideia é ter uma experiência diferenciada, né? Por exemplo, ali a Nike mesmo, tu consegue comprar um tênis da Nike no site deles e mandar colocar o teu nome no tênis. Isso é uma experiência diferenciada, né? Que vai para o item de baixo ali, né? Que é o massificação. Antes eles produziam um número grande e se teu pé não serve, paciência, pega ou um tênis maior ou um tênis menor, né? Hoje não, eles já nos dão a possibilidade de personalizar, customizar, e a numeração dos tênis, por exemplo, já tem um número meio, né? Então tem 40, 40 e meio, 41, 41 e meio, né? Que é uma transição entre um número e outro para aquele nicho de mercado, para aquele segmento se sentir mais confortável, né? O modelo antigo, né, era um modelo de inovação fechada. Eu não vou entrar muito na questão de inovação, porque a gente vai ter um módulo só disso na CPP, né, mas era uma inovação fechada assim. Eu ia desenvolvendo produtos e serviços dentro da minha empresa e eu não contava para ninguém como é que eu fiz isso. Né, eu só deixava o meu cliente final desfrutar, vamos dizer assim, dessa inovação ou o meu resultado melhorar com essa inovação. Hoje não, hoje a inovação ela é aberta, né? As grandes empresas aí, Facebook, Google, Amazon, Uber, Spotify, Netflix, Nubank, alguns bancos tradicionais, enfim, estão desenvolvendo ferramentas que são inovadoras e essas ferramentas já nascem abertas, públicas. Quem quiser pode ir lá e contribuir, né? E também a velha economia era uma economia mais transacional, focada começou a relação ali no contrato de compra e venda, por exemplo, e terminou a transação no pagamento e tchau e graças a Deus, né? E agora nós estamos vendo uma economia mais relacional, onde a fidelização do cliente é mais importante do que fechar um grande volume de vendas. Né? Isso é bem legal e é um sintoma também que a gente vê da transformação digital, né? E tudo isso está acontecendo com a tecnologia no meio, né? A tecnologia é vamos dizer assim, o trilho que conduz esses vagões aí, né? Alguém quer comentar alguma coisa, contribuir? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Beleza, então, vamos continuar. Vou pedir para vocês acessarem agora o Mentimeter, tá? A gente vai falar do mundo VUCA, né? O que significa mundo VUCA? Quem sabe o que é mundo VUCA? Quem já ouviu falar essa expressão aí? É possível que você já tenha escutado isso no jornal, né? Agora, quando a gente entrou em lockdown, né, em isolamento, todos os jornais falavam em mundo VUCA como se isso fosse uma coisa nova, né? Mas é um termo que ele é utilizado há pelo menos 3, 4 anos aí. Felipe já ouviu? Uma aula minha, né, Felipe?
O que é o mundo VUCA, né? VUCA é a sigla para volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Por que tá com U aqui, né? Porque a sigla é em inglês, tá? Então é volátil, uncertain, complex and ambiguous, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que é isso, né? O que significa esse mundo VUCA, né? Se a gente fizer uma pesquisa no Google aí, né, e botar lá reflexo do mundo VUCA, o que significa esse mundo VUCA, a gente vai encontrar um monte de notícia falando sobre isso, né? Caminhões de notícias falando sobre isso. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, ó, ações de varejistas caem na bolsa após chegada do Amazon Prime no Brasil. Então, quando a Amazon avisou lá que ia usar o Prime no Brasil também, que ia ter essa ferramenta aqui para entrega ali no last mile, né, para entregar mais rápido e oferecer uma facilidade na compra, as outras varejistas ali, Magazine Luiza, Ponto Frio, Submarina, Americanas, Casas Bahia, sei lá, mais alguma que falta aí, as ações caíram. Por quê? Porque era um grande player internacional que estava chegando ali para fazer uma concorrência. A Magazine Luiza depois conseguiu se recuperar, mas a ideia foi essa, sim. Então, é uma empresa que ela vinha com um serviço de compras, né, de marketplace, vamos dizer assim, e aí começou a trazer aqui com a Amazon Prime, a trazer um esquema de streaming de vídeo, concorrente com o Netflix, um esquema de concorrência com o Spotify, streaming de música também, né? Eu experimentei eles, é legal de usar, não é a mesma experiência, é diferente da Netflix, é diferente do Spotify, mas não é ruim de usar, dá para se acostumar tranquilamente, né? Aqui embaixo que nós temos outra notícia, né? O presidente do Bradesco diz que o Nubank é uma ameaça, né? Então, assim, o maior banco da América Latina, se não me engano, se não é o maior, é um dos, sei lá, top 3 da América Latina, dizendo que uma empresa de pagamentos, na época o Nubank era uma empresa de pagamentos, ele não é um banco, né? Era uma ameaça. Por quê? Porque o Nubank ele é focado na experiência, ele é focado no digital, já nasceu digital. Né? Até nós tivemos, em maio, se não me engano, a semana acadêmica virtual do curso de Sistemas de Informação, e eu convidei um egresso nosso que trabalha no Nubank, que é engenheiro de software no Nubank, e eu falei para ele, cara, fala sobre a transformação digital no Nubank. Ele disse, cara, não teve transformação digital no Nubank, porque o Nubank já nasceu digital. Tudo lá dentro é diferente do que a gente está acostumado, tudo é pensado novo, pensado do zero. Que legal, né? Aí tu imagina, tu pegar um Bradesco, né, sei lá, um Santander, um Itaú, um Banco do Brasil, uma Caixa, e transformar todo um processo de décadas, né, num processo que mude completamente o foco, né, ao invés de dar lucro para os acionistas, trazer uma experiência para o cliente diferenciada, né. Hoje todos os bancos têm aí os seus laboratórios de inovação, estão criando aí, tentando chegar perto, né, da inovação, tentando chegar perto ou melhorar algumas coisas que o Nubank faz, né? E alguns eu tenho certeza que vão conseguir, né? E os que não conseguirem vão ser devorados, como nós falamos lá no passado. Essa aqui é a Toys R Us, né? A maior empresa de brinquedos dos Estados Unidos, não se adaptou à questão da transformação digital, a venda de brinquedos online e tal, e fechou. Mais ou menos o exemplo que eu dei lá no passado da Starbucks não, da Blockbuster, né? Aqui nós temos outro anúncio, né, interessante, que a Embraer revela o Uber voador, né? Então, a Embraer é uma empresa brasileira para criação de aviões, né, de veículos aéreos, e fez uma parceria com o Uber, que é uma startup, para criar aí veículos voadores, né? Então, também, isso aqui é sinônimo de uma empresa tradicional se juntando com uma startup para criar uma terceira coisa que não tem nada a ver com o que nenhuma das duas fazia até então. Né? E aqui embaixo, uma notícia da Forbes, né? Ações da Netflix e da Disney sofrem queda depois do anúncio da Apple de que ela ia começar a criar conteúdo, alguma coisa assim. Né? Então, assim, as empresas não estão mais presas a uma área específica, aquilo que elas nasceram fazendo, elas estão se reinventando, se adaptando. Para fechar esse slide aqui à direita da tela de vocês, nós temos esse carro aqui,
né? Esse carro foi apresentado na Feira do Automóvel do ano passado. Ele é um carro da Sony, né? A Sony, aquela Sony do rádio, do fone de ouvido, do PlayStation, né? É um carro da Sony, ele é um carro elétrico, ele tem um sistema de entretenimento lá dentro, lá com um som de qualidade, né? Usa bateria, tem motor que eles desenvolveram e tal. Tá aí. A Sony, daqui a pouco, vai virar concorrente da Tesla, por que não? Né? Nesse nicho específico dos carros elétricos, a maioria das montadoras já foi para esse lado, né? Aqui no Brasil vai demorar um pouco, mas na Europa, a maioria das montadoras já deram prazos finais, assim, para produção de carro a combustão. A Volvo, se não me engano, é o ano que vem, o 2022, né? A Renault, a Fiat, a Volkswagen, essas já disseram assim, ó, 2025, até onde eu sei, 2025 é o limite deles para máximo, né, para não produzir mais carro a combustão. E aí fica a pergunta, né, o que vão fazer com a frota que já existe? Né? Fica para reflexão aí, carros elétricos. Né? E aí chegando, então, no significado do mundo VUCA, né? O V de volatilidade mostra esse volume de mudança, né? Tá tudo mudando muito rápido. O que era ontem pode não ser amanhã. A decisão que eu tomei hoje pode ser prejudicial amanhã, ou eu posso ficar esperando e daqui a pouco perder a oportunidade, né? Isso falando, né, nível de empresa ou de oportunidade, até de estudo, né? Eu vou escolher um curso hoje, o curso que eu estou fazendo hoje, certamente é bem possível que ele não exista mais daqui a 5, 10 anos. Né? Tem outra frase que diz, né, que a maioria das profissões do futuro não foram inventadas ainda, né? Nós estamos preparando os profissionais, nós, instituições de ensino, né, estamos preparando os profissionais para profissões que não existem ainda. Né? A próxima aula a gente vai falar bastante sobre isso, tem alguns estudos sobre isso. Né? Então, volatilidade é isso, as coisas estão mudando muito rápido. Incerteza, né? O U do VUCA é a incerteza. Apesar da grande disponibilidade de informações atualmente, elas não necessariamente são úteis para compreender o futuro. Então, o que acontecia? A maioria das empresas pegava aí um grande volume de dados, um grande volume de informações, um histórico lá de 20, 30 anos de vendas, por exemplo, e traçava ali um perfil de consumidor. Né? A partir do momento que você criou a internet, as redes sociais e os relacionamentos virtuais, né, essas relações mudaram, então o comportamento do consumidor não é mais o mesmo, por exemplo. Então, tudo aquilo que eu aprendi, que a minha empresa sabia fazer, se tornou obsoleto, né, porque mudou, não consigo mais saber se realmente aquele produto vai ter aderência no mercado, por exemplo. Né? A complexidade diz respeito à interdependência dos fatores. Né? Então, hoje tudo depende da internet, depende de sistema, tem que ter uma legislação, tem que ter um público-alvo, tem que ter um fomento financeiro, tem que ter uma infraestrutura, a cadeia de canais, como a gente chama, né? A cadeia de canais ali, ela é muito maior, envolve muito mais pessoas, é muito mais difícil sobreviver nesse momento, né? Essa é a complexidade. E a ambiguidade diz sentido, diz relação, né? Tem relação com as experiências que eu tive não servem mais tanto, já estão obsoletas, e a experiência que eu tive só serviriam para mim, não servem para as outras empresas do meu nicho. Por exemplo, vamos trazer aqui a Microsoft com Xbox e a Sony com PlayStation. Né? O Xbox está indo para um lado, o PlayStation está indo para o outro, e é completamente diferente a direção que eles estão tomando. E a hora que o Stadia começar a funcionar, que é o projeto do Google, né, esses dois aí vão ter que se reinventar. Né? Então, as tomadas de decisões, né, a estratégia das empresas, ela está muito, muito ambígua, certo? Agora sim, vou pedir para vocês acessarem o Mentimeter. Eu vou colocar ele na tela aqui. Mente.com. Mente.com, aula 2. Tá aqui. Aí eu quero que vocês digitem aí para mim, tá?
se vocês já sentiram os efeitos do mundo VUCA na vida de vocês e quais foram esses efeitos, né? O que vocês vivenciaram aí de mundo VUCA. Valendo. Ali, ó, é mente.com e o código é 6877472. Eles aumentaram o número ali, provavelmente porque estão precisando de bastante gente. Compra pela internet, rede social, inovação dos bancos e seus aplicativos, mudança na internet de escada para o Wi-Fi, claro, necessidade de se reinventar quase toda hora, bancos digitais, mudança no transporte de passageiros interessado na promoção devido à chegada do app, criação do grupo de caronas. Exatamente. Mudança na internet de escada, nos estudos, nos atualizando para não sermos obsoletos, sim. Vamos lá, pessoal, tem 47 pessoas assistindo a aula aí. A gente tem que ter 40 respostas, né? Pelo menos. Mudança nos bancos digitais, adaptação do mercado de trabalho, modo de compra em farmácia, marcação de consulta, exatamente. Obsolescência dos táxis, banco digital, agendamento, velocidade de exame, consulta médica. Agora, que é mais prudente o apertar assinado a longo prazo e está ajudando a capacidade de respostas do meio ambiente. Olha aí. Quem não conseguir acessar o Mentimeter pode mandar no chat aqui a sua resposta que a gente coloca lá, tá? Pode mandar pelo chat aqui, Graça. Bancos digitais, aulas virtuais, aplicativos de compras. Aí tem, dificilmente alguém não sentiu, né? O agronegócio está muito focado nessa questão do digital também, né? Já tem aí trator, colheitadeira, plantadeira, que anda sozinho, né? Tu só diz ali a área que tu quer cobrir, ele vai lá e faz o trabalho para ti, né? Jogos online, para quem curte, jogo online a infraestrutura melhorou bastante, né? A gente consegue fazer ter um jogo com muito mais qualidade, jogar com mais pessoas, né? Bem legal. Não me dê conta, aprendendo um novo idioma, contrato jurídico virtual. A gente vai falar um esquema parecido aí com contrato virtual. Eu acho que vai ser interessante para quem é do direito. Aplicativo de entrega, sim, aulas virtuais. Né? Então, assim, ter acesso às contas do banco se precisar catar a fila. Aplicativo com proposta de aprendizado de línguas estrangeiras.
né? Tem aplicativo de terapia online, né? Terapia assistida, vamos dizer assim, que ajuda, né? Complementa o trabalho do psicólogo, por exemplo. A certificação digital, né? Hoje tu não precisa mais assinar um documento fisicamente, tu pode assinar ele digitalmente. Faz tudo de casa, tendo dinheiro, conta do banco, pois há vários serviços online em diversas áreas. É isso aí, Graça. Alto fluxo de inovações, né? Aulas virtuais, receber comida em casa, pedir uma pizza, né? Sexta-feira da noite. É top. Tinha que ter parrilla delivery. Essa é legal. Deixa eu vou colocar a resposta da Graça aqui. Hoje se resolve quase tudo de casa. Só não se resolveu aí a falta do dinheiro, né, Graça? Show de bola. Aulas virtuais, consultas médicas, alto fluxo de inovação, que demanda atualização constante, praticamente todos os serviços, sim, fazendo a sociedade como um todo ser alterada constantemente. Show. Bancos digitais, compra online, apps de streaming, jogos. Perfeito. E é isso aí, pessoal. Então, assim, quem não sentiu ainda, né, já deve ser um nativo digital, que a gente chama, né, deve ter nascido já no meio da transformação, mas alguns modelos de negócio vão acabar mudando nos próximos meses, aí, com certeza. E aí, a recomendação que a gente dá assim, quem não percebeu o efeito do mundo VUCA, ou algum sintoma desse mundo VUCA aí, que aguarde, e certamente eles vão aparecer. Tá bom? Vou voltar para o slide aqui, para a gente dar continuidade na aula. Né? Nosso outro slide, agora a gente vai ter mais algumas coisas aí. A gente já falou. A Gartner, né? Eu falei da Gartner no ano passado, uma consultoria, né? Ela apresentou aí uma pesquisa, né? Uma previsão que eles fizeram lá em 2018, que seriam as competências necessárias para a sobrevivência profissional e para a saúde das pessoas, né, para esse ano que nós estamos. É óbvio que eles não previram o Covid, né, o lockdown, o isolamento, nem nada disso. Né, essa transformação, esse momento acelerou tudo, né? E eles previram isso, que seriam esses 10 aí: flexibilidade cognitiva, as pessoas teriam que aprender várias coisas, né? Capacidade de negociação, chegar em consenso, desenvolver as questões com orientação a serviços, né? Saber prestar serviço, né, e trocar um serviço pelo outro. Julgamento, tomada de decisão, que é juntar informação ali para saber que direção tomar. Inteligência emocional, extremamente relevante, extremamente importante, ainda mais hoje em dia. Coordenação com outras pessoas, né, entra ali na questão de trabalho em equipe, gestão de pessoas, para os líderes, no caso, né. Criatividade, que é fundamental, é o que diferencia o ser humano do resto, dos seres vivos e das inteligências artificiais, pensamento crítico e resolução de problemas complexos, né? Estamos num mundo complexo, então é necessário a resolução de problemas complexos, né? Até trazendo aí para vocês uma informação: complexo, né? Com significa junto, né? E plexo significa tecido, né? Aquilo que é tecido, não o tecido material. Né? Então, assim, problemas complexos são problemas que envolvem várias coisas juntas. Né? Essa etimologia da palavra para dar um apoio para vocês. Agora eu quero que vocês voltem lá para o Mentimeter, tá? E tem outra pergunta para vocês, assim: aquela previsão da Gartner ali era uma previsão que dizia respeito a uma questão pré-Covid, vamos dizer assim. Agora nós temos aí a condição do pós-Covid, né? Ou durante o Covid. Então eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham
quais são as competências que são necessárias no pós-Covid, depois que passar o lockdown, depois que passar aí o isolamento, depois que descobrirem uma vacina, quando voltarmos aí no novo normal, né, que a gente espera aí que seja em breve, né, o que vocês acham que se mantém aí dessa previsão da Gartner, ou o que a Gartner esqueceu, né? Eu vou compartilhar aqui o slide com vocês, aparecendo aí para vocês o que vocês forem digitando, pode digitar várias vezes, tá? Pode ser uma palavra ou mais de uma, vocês podem colocar, não precisa preencher tudo, tá? Se quiser colocar só uma coisa, coloca só uma coisa. Criatividade, inteligência emocional, adaptação, adaptabilidade, né? Resiliência, boa, agilidade, adaptação, flexibilidade, resiliência, olha aí, inteligência emocional, foco. Foco é difícil, né? Aprender a ter foco, né? Quem não tinha foco antes, agora está pior de ter foco, né? Tomada de decisão rápida, né? Boa, criatividade, agilidade. Tomada de decisão rápida dá para juntar com agilidade, né? Deixando a contribuição em resiliência, cooperação, fundamental cooperação, mais do que nunca, né? Cooperação é o canal. Vou fazer aqui uma balaca no Instagram, enquanto vocês estão fazendo aí, eu vou filmar aqui. Show. Vamos lá. Quem quiser me adicionar no Instagram aí, Fernando Fagonde, Facebook, LinkedIn, tudo Fernando Fagonde, tá? Beleza. Adaptação. Fé. Fé sempre, né? Fé não dá para perder. Andar com fé eu vou. Mudar rápido, agilidade, flexibilidade, adaptabilidade, vontade, tem que ter proatividade, sem dúvida. Não deixar para depois. Proatividade, né? Inteligência emocional, agilidade. Pô, show de bola, perfeito. Adaptação. Empatia. Empatia é essencial. Empatia, cooperação, né? Paciência. Não são bem competências, né? Mas tá dentro da ideia, é isso aí mesmo. Pensamento positivo. Vocês podem ir preenchendo aí, eu vou trocar o slide aqui enquanto isso. Né? Alguns estudiosos já responderam essa pergunta, tá? Do que a gente precisa aí para o pós-Covid, né? E eu vou trazer aqui para vocês, ó. Em 2017, a Forbes, né, uma consultoria parecida com a Gartner, né, ela entrevistou 500 executivos da empresa e 92 deles afirmaram que a agilidade organizacional era crítica para o sucesso do negócio. Vocês colocaram nas respostas de vocês que a agilidade seria uma competência pós-Covid, né? Nós acreditamos que sim. E olha aqui, ó, parece que vocês leram, né? Mas ali, ó, flexibilidade e adaptabilidade. Esse aqui é um post do HuffPost, né? Do Huffton. Flexibilidade e adaptabilidade, interesse por aprender, integração com colegas de dentro e de fora da equipe, no caso, trabalho em equipe, né? Mentalidade fazedora ali, que é foco, disciplina, agilidade, proatividade, não deixar para depois, e resiliência, que é se adaptar aí às novidades, né?
Beleza? Continuem no Mentimeter, tá? Não saiam dali. Agora a gente vai passar o slide para o próximo slide, que é o slide que vai falar das tecnologias. Tá? Quais são as tecnologias que vocês consideram necessárias? Opa, simplesmente passar aqui. Passou. Quais são as tecnologias, as principais tecnologias relevantes aí nesse novo normal? A gente tem que ficar de olho, tem que saber que está acontecendo alguma coisa aí, que a gente precisa entender como é que funciona, enfim. Quais seriam, né? Se vocês... Nesse novo normal, aulas virtuais. Tecnologias. Tecnologias. O que, é que vocês acham aí? Vamos ver. Plataforma, internet, sem dúvida. WhatsApp, o Meet o Mundo, internet, o Zoom. Aplicativos bancários. Não é bem isso, né? Não, vocês estão trazendo aí ferramentas, né? A gente tem que dar um passo mais acima, assim, O senhor pode explicar um pouquinho melhor? Talvez dar um exemplo? Claro, claro. Aliás, a internet é um exemplo perfeito, tá? A internet das coisas, por exemplo, é uma tecnologia que a gente tem que considerar que vai ser relevante no uso hospitalar, por exemplo. Mas a ideia é vocês contribuírem aí com ideias, depois a gente vai trabalhar algumas delas mesmo, tá? Internet, inteligência artificial, blockchain ali, né? O Bitcoin da vida, o 3G, 5G, carros elétricos, carros autônomos, que mais? A internet, eu já falei várias vezes, e assim a internet, enquanto houver internet, há fé na humanidade, né? Aonde houver internet, há fé na humanidade. A internet, ela consegue fazer milagres e transformações, né? Ela tem um papel aí extremo, né? Transformador, massivo, violento na humanidade de forma geral, né? Inteligência artificial, estão colando, né? E os e-commerces, né? Não faz mais sentido eu ter que sair de casa para pegar alguma coisa, né? Como eu falei lá passada, o Netflix e o Blockbuster, né? Netflix era uma... Não, João. Ué? Deixa eu ver aqui o que tá pegando. No que eu compartilhei com vocês aqui no Meet, não tá aparecendo? Não tá aparecendo nada. Tá, e no slide do Google Meet? Não atualizou? Não. Tem um KK aqui também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Compartilhar de novo. Aí vai aparecer para vocês. Confirme para mim se agora está aparecendo, por gentileza. Agora sim. Show. Olha aí um monte de coisa, né? Yes. Show de bola. E é isso, tá? Vou dar uma acelerada aqui para a gente conseguir vencer o tempo. Nós temos muitas tecnologias que são relevantes, né? A internet, a gente já falou, a realidade virtual, a realidade aumentada, a impressão 3D, o 5G, o blockchain, os carros elétricos, a energia limpa, a energia solar, no caso, né? E nesse contexto, a gente vai conversar hoje sobre algumas delas que eu considero, tá? Esse é meu ponto de vista aqui, que são principais, assim, que são drivers importantes, tá? Que são aí o blockchain,
tá? Eu vou trazer alguns cases do blockchain, eu queria que vocês prestassem bem atenção, assim, para ver as possibilidades que existem, né? Que isso assim, a inovação, a transformação digital, ela dá um spoiler do futuro, né? E a gente tem que ficar atento nessas mudanças, porque daqui a pouco, quando vê, já passou a oportunidade, a gente não pegou esse trem, né? Tem que esperar o próximo, né? Então, aqui, não vai ser nada muito chato, tá? Eu prometo para vocês, a gente não vai ser muito tecnológico, só vou dar exemplos de utilização. Então, blockchain, que a gente está acostumado a, já ouviu falar aí no Bitcoin, né? A gente escuta bastante falar no Bitcoin, mas o blockchain não é só Bitcoin, tá? O blockchain, ele é uma forma descentralizada de tráfego e transação e transferência de dados, tá? Um exemplo de transação que dá para fazer. Por exemplo, hoje, se eu quiser fazer se eu comprar alguma coisa em alguma loja, ou eu tenho o dinheiro que eu peguei lá no meu banco e pago com dinheiro, ou eu passo um cartão de crédito, esse cartão de crédito, essa transação passa por uma agência lá, por uma fonte pagadora, por uma empresa que tem lá uma informação dizendo, olha, Fernando tem crédito, então esse pagamento pode ser realizado. Um exemplo do blockchain, o blockchain ele garante que eu posso ter o meu saldo na minha conta e eu não consigo alterar isso, fraudar isso, né? E a hora que eu tiver que fazer um pagamento, eu faço o pagamento direto para ti e evito o intermediário. Tá? Estou falando aqui em pagamento. Existem empresas que já trabalham com blockchain. Tá? A Dell Computadores é uma que tu já pode comprar computador com blockchain no site deles diretamente. Tu elimina o intermediário para qualquer coisa que tu imaginar. Tá? Qualquer coisa que tu imaginar mesmo. A gente falou no começo da aula ali sobre contrato, né? Um contrato pode ser assinado com blockchain. Tu escreve o contrato, manda para mim e eu vou dizer, não, tá certo, tá assinado. E deu, tá assinado. Não precisa ter cartório para registrar firma. Não precisa, claro que isso aí é uma coisa assim, por que não está tão difundido ainda? Porque vai quebrar uma cadeia violenta aí de produtos e serviços que a gente está acostumado a ver, e tem gente que vai perder o dinheiro, vai perder dinheiro, né? Se não se adaptar, se não se reinventar. Então, Bitcoin, falando do Bitcoin, né? Falando do blockchain. Outras utilizações do blockchain, né? A gente tem exemplos aqui. Essa universidade, é uma universidade lá de Santa Catarina, esse cara aqui é meu amigo, o Lissandro, ela utiliza a blockchain para fazer o fechamento do webdiário deles lá. Então, assim, a hora que fecha o webdiário do professor, com as presenças dos estudantes, esse webdiário não pode mais ser alterado. Né? E isso dá uma segurança muito grande. Quando ele emite um certificado, por exemplo, esse certificado ele pode ser validado com blockchain. Né? A transferência de propriedade de um carro, por exemplo. Hoje eu preciso ir lá no Detran avisar que eu vendi o carro, né, informar a venda, né, e a pessoa que comprou tem que ir lá avisar que comprou para fazer vistoria, etc. É aquela transação toda burocrática. Né? Com blockchain, por exemplo, eu poderia te entregar a chave do carro e te mandar ali um SMS, e aí quando tu recebe o SMS, aperta um botão no SMS lá e deu o carro teu, passou a transferência para ti, sem precisar de um despachante, sem precisar de um departamento estatal, entendeu? Tem todo um esquema muito grande aí que o blockchain tem condição de eliminar. Né? E é por isso que a gente não está vendo nem muita notícia sobre isso, porque, como eu falei, né, tem muito interesse em jogo. Certo? A gente vai falar agora... Oi, pode falar. Ele é, então, uma certificação de segurança, seria isso? O que ele... Eu não entendi direito o que é o blockchain. Tá, o blockchain ele é... Boa pergunta, Eliane. O blockchain ele é uma forma de transação criptografada ponto a ponto. Tá? Criptografada ponto a ponto. Por exemplo, eu emiti sei lá, uma certidão de nascimento. Tá? Essa certidão de nascimento, eu preciso que um órgão
do governo valide que essa certidão existe, né? Que ela é quente, vamos dizer assim. Né? Tem que pegar lá no cartório lá. Se a gente utilizasse blockchain, eu podia pegar no hospital lá um documento dizendo que nasceu e armazenar no meu computador ou no meu celular a certidão de nascimento e eu não ia precisar do cartório para mais nada. Né? Eu consigo validar a informação de uma forma pontual. Aí sempre que alguém precisasse da certidão de nascimento que eu tenho, nesse exemplo que eu estou dando, eu podia simplesmente mandar o arquivo que eu tenho e esse arquivo que eu tenho, ele já vai validar, dizendo, não, esse arquivo aqui é real, é verídico, não precisa de autenticação. Né? Outro exemplo seria a transferência de valores. Né? Hoje, para fazer uma transferência bancária, eu tenho que fazer um depósito na tua conta. Ou tu tem que fazer uma transferência, um TED, um DOC, para a minha conta. Então, a conta é minha, mas a conta está no banco, está no Nubank, está no Banrisul, no Bradesco, enfim. Né? Utilizando o blockchain, o teu saldo, a tua conta corrente está no teu celular. Não está numa conta, não precisa de um CNPJ de terceiro. Está no teu celular. Aí, a hora que tu me transferir um valor, o blockchain faz ele sair do teu celular e entrar no meu celular de forma ponto a ponto, sem nenhum intermediário. Então, a rede bancária mesmo é a principal, assim, que é totalmente contra o blockchain, porque é a primeira que vai quebrar. Né? Não sei se eu consegui explicar a tua dúvida, Eliane, mas aí, se tu precisar, depois eu organizo mais um material aí e mando para vocês pelo WhatsApp aí, tá bom? Entendi, sim. Obrigada. Até porque tu é minha esposa, né? Se tu precisar saber mais alguma coisa, me pergunta aqui em casa. Não, tô brincando. Mas é importante perguntar que a gente vai esclarecendo a dúvida dos demais. Tecnologia, continuando falando de tecnologia importante, né? Relevante. Tecnologia relevante e inteligência artificial, né? Todo mundo sabe. Mando sim, pode deixar que eu vou mandar. Senão eu apanho aqui em casa. Inteligência artificial, né? Essa foto aqui eu já usei ela várias vezes e eu só vou trocando ela de uma apresentação para outra, né? Porque eu acho ela fenomenal, fantástica, né? Somente uma pessoa, um desses três aqui, tem emprego garantido na próxima década, né? E é o do meio, que é o robozinho aqui, né? Que é, claro, fazendo uma referência aí à inteligência artificial. Ele não é... são coisas diferentes, tá? A gente sempre que fala em inteligência artificial, a gente imagina um robô se mexendo, né? E matando as pessoas lá no Exterminador do Futuro, ou salvando as pessoas, ou resolvendo um crime e tal. Mas a nossa inteligência artificial, ela ainda está muito longe disso. Muito longe disso. A gente não tem ainda robôs que conseguem abrir portas, por exemplo, identificar que uma porta é uma porta e conseguir abrir ela e não travar, não bugar, né? Os robôs, eles são dispositivos desenvolvidos para fins bem específicos, né? Um exemplo de robô, assim, o que a gente tem mais perto de robô funcionando hoje em dia é esse cara aí, tá? Esse cara aí é o Roomba, é o nome dele. Vou escrever no chat aqui. Roomba. O Roomba é um aspirador de pó que tem inteligência artificial, tá? E ele consegue caminhar pela casa, aprender a disposição dos móveis na casa e identificar obstáculos, e à medida que ele vai identificando obstáculos, ele vai mapeando e se lembra que aquele obstáculo está ali e não passa mais por ali, ele não bate nas coisas, né? Ele aprende, se chegar numa escada, por exemplo, ele não cai na escada, ele dá a volta e tal, e ele identifica que ele está com a bateria baixa, aí ele vai sozinho para a base dele e se autocarrega, e depois ele volta e segue aspirando a casa. É um espetáculo, esse robozinho. Aí sempre que vocês enxergarem um filme que tem um robô assassino matando, tomando decisão, dirigindo com uma espingarda na mão, o Exterminador do Futuro, né? Sempre que vocês imaginarem isso, lembre-se dessa foto. Está muito longe para esse robô virar aquilo. Tá? Sim, professor.
Pode falar, O Graça. professor Henry, essa semana, até estava falando da Alexia, né? Que é bem interessante também, várias Sim. funções que ela faz, né? Bem legal. Quero uma Alexia também. E eu lembrei do semestre passado, né, da IA, que o professor Christian também falou de um robozinho que a filha dele tem, que também tem inteligência artificial, e ele interage, bem interessante também. Eu só não lembro o nome do robozinho, que era um cachorrinho até, que também quando a É o bateria chip. Isso mesmo, quando a bateria tá fraca, É o ele chip. mesmo vai para a base, se senta e se carrega sozinho. Bem legal. Tem o Jarvis ali, o Felipe está falando, né? Tem o Jarvis, tem o Mycroft, existem iniciativas de inteligência artificial. Tem uma série no YouTube, tá? Uma série no YouTube, que é uma série do YouTube sobre inteligência artificial, que quem apresenta é o Homem de Ferro, é o Tony Stark, né? Eu vou mandar o link da playlist para vocês ali no WhatsApp, para vocês olharem, que é sensacional. Mas aí vocês vão ver que está longe ainda. Eles estão treinando ainda os computadores para que eles consigam identificar cores, saber o que é um objeto, o que é um animal, o que é um inseto, o que é uma aranha, o que é uma colher. Né? Coisas que os nossos filhos aprendem, né? Como crianças, né? Absorvem aquele conhecimento muito rápido. O computador não tem essa inteligência, né? Então a gente chama de inteligência artificial uma coisa que não é tão inteligente assim. E tem a Pode falar, Cortana Graça. também, né, professor? Tem a Cortana também, tem a Alexa, tem o Google Assistant, eu tenho alguns vídeos aqui, algum material que eu posso mandar para vocês. Né? Mas basicamente... Segundo o professor... Desculpa. Pode falar? Segundo o professor Christian, a Alexa ele gostou mais. Não foi a Alexa, minto, até foi qual outro, não sei se o Felipe lembra. Ele gostou mais que a Cortana, que ele testou lá para nós e falou bem interessante, agora eu não lembro o nome. Watson, da IBM. Pode ser. Isso, o Watson a gente vai falar bastante dele agora. Tá? Mas então assim, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente não está falando em robô. Tá? Inteligência artificial, o que é? É um computador, parecido com o que a gente tem em casa, que tem um programa de computador lá dentro, que ele consegue identificar padrões. Tá? Então ele pega lá, por exemplo, pega 5.000, 10.000 raio-x de tórax, tá? E aí ele consegue identificar, baseado nesses 10.000 raio-x que ele olhou, ele consegue identificar nos próximos as diferenças, e se ele tiver já um diagnóstico, por exemplo, de Covid, identifica através da imagem, olha, esse aqui pode ter Covid. Tem uma precisão maior para isso, tá? Eu trouxe essa imagem aqui do House of Cards, tá? É um case que eu gosto de contar. Essa série aqui do House of Cards, quando o Netflix lançou ela, foi acho que em 2015, se não me engano, o Netflix já sabia que ela ia ser um sucesso. Tá? Por quê? Ela, através dos dados de todos os usuários que ela tinha, ela sabia que os usuários gostavam de séries que rodavam, que envolviam política, que rodavam em Washington, que tinham o Kevin Spacey, tá? Que tinha uma mulher poderosa, tá? Isso baseado no comportamento dos próprios assinantes do Netflix, tá? Então eles juntaram isso, fizeram um roteiro e lançaram House of Cards, tá? Quando eles lançaram, na primeira semana, o House of Cards já tinha sido visto por quase todos os assinantes do Netflix e eles já sabiam que isso ia acontecer, tá? Por quê? Eles usaram inteligência artificial nos dados dos assinantes, tá? E aqui vai uma frase de impacto para vocês levarem para a vida de vocês. Dados são o novo petróleo. Tá? As empresas que sabem lidar com dados são as empresas que no futuro serão as top 500 lá da Fortune que a gente olhou. Ok? Essa outra série aqui do Netflix, o Stranger Things, né? Também eles usaram o mesmo algoritmo, baseado no mesmo profile lá de cliente, de assinante. Eles identificaram que os assinantes gostavam, que tinha um público-alvo que gostava de série que rolava nos anos 80, que tinha ali toda aquela questão meio trash, meio terror, assim,
Tanto que a gente vê que essa série ela não é uma coisa muito bem definida, ela tem uma mistura de um monte de coisa legal, né? Que é ali a questão do terror ali, do Upside Down, né? Do mundo invertido, né? A questão das crianças ali, tipo Goonies, né? Alguma coisa mais adolescente, assim, troço mais legal. E também, quando eles lançaram essa série, foi o sucesso absoluto de visualização da Netflix, né? Usando inteligência artificial. Tem a Dark, tem aquela outra, como é que é o nome? Black Mirror, né? Então, assim, sempre que for série que a Netflix lança, pode ter certeza que eles usaram o algoritmo de inteligência artificial e identificaram que tinha um público-alvo interessado naquele conteúdo ali que eles não estão lançando para perder. Tá? Tanto que a lista de fracasso deles, assim, a lista de fracasso são filmes que ninguém assistiu, que pouca gente assistiu, que foram mal avaliados, porque o roteiro não era deles, era um roteiro de alguém de fora. Tá bom? Somos monitorados pelas redes sociais, o que gostamos, aonde a gente está. Tu passa na padaria moderna ali, ele te pergunta, o que achou da padaria moderna, né? É muito louco. E aqui tem uma notícia legal, né? O supercomputador Watson da IBM começou a trabalhar em um hospital. Aí eu queria que vocês colocassem para mim aqui no chat de que ano vocês acham que é essa notícia aqui. Isso aqui é uma manchete de um jornal, tá? Supercomputador Watson da IBM começa a trabalhar em um hospital e não vale colar na internet, tá? Então que vocês coloquem no chat para mim só. Ou falem no microfone. (99, 2000, 88, 90, 2007... 1945 não, né? O Watson não existia ainda. O Watson é o nome do ex-presidente da IBM, tá? Essa notícia aqui, ela foi publicada nos jornais em 2011, tá? Então esse aqui é o ano que ela foi criada, faz o quê? 9 anos. O supercomputador Watson da IBM começa a trabalhar em hospitais. O que eles fizeram? Eles colocaram esse computador aqui para fazer um primeiro atendimento ali de triagem, né? Mais ou menos o trabalho que o pessoal faz ali na recepção, né? Saber os sintomas, né? E depois ele absorvia lá a informação dos diagnósticos dos médicos, né? Isso em 2011. O que aconteceu em 2018? A FDA, que é o Ministério da Saúde americano, ele aprovou o diagnóstico utilizando inteligência artificial que não precisa de ajuda do médico. Tá? Então, em 2011, o Watson começou a aprender a profissão dele de diagnóstico médico. Né? E em 2018, o Ministério da Saúde americano aprovou a utilização dele para fazer isso, porque ele já sabia fazer. E eu digo para vocês assim, ó, o indicador da inteligência artificial na saúde é assim, ó, entre 98% e 99% de acerto. O ser humano mais treinado chega lá nos 92%, 93%. Teve até uma competição ano passado para diagnóstico de câncer de mama, se não me engano. E fizeram competição, claro, não com problema, e sim com o diagnóstico, né, para ver se o ser humano conseguia fazer, se a inteligência artificial tinha condição, e ela ganhou de todos os médicos que participaram, né? Porque o diagnóstico é muito mais assertivo no caso do Watson. Ok? Aqui tem uma notícia no passado, a Amazon empresta tecnologia de IA para avançar na detecção de doenças, ano passado, 2019. Aqui tem mais uma, né? Como que a inteligência artificial detecta sinais de doenças que os humanos não conseguem enxergar. A gente sabe, né, que para câncer, por exemplo, diagnóstico precoce, ele é fundamental, né? Quanto mais cedo tu identificar, melhor vai ser para ti, melhor vai ser para o paciente, no caso, né? Então, a inteligência artificial, nesse caso, é crucial, fundamental. Aqui é a mesma notícia, em outro lugar, né? Essa aqui, ó,
também fala em inteligência artificial aplicada em diagnóstico de saúde. Eu estou falando só de IA na saúde, né? Só para dar uma pincelada aí. Já dá para prever risco de infarto, derrame usando inteligência artificial, também notícia do ano passado. Né? E essa aqui é dessa semana, dia 11. IA é capaz de determinar a eficácia de diferentes máscaras usando o algoritmo para prevenir o Covid-19. Então, assim, tá evoluindo, tá andando, e é uma coisa que não vai parar. Né? Que nem a gente começou a falar no começo da aula, né? A tecnologia na sala de aula não vai mudar, não vai voltar atrás. Beleza? Aqui mais uma, né? Inteligência artificial da IBM para RH prever funcionários que vão se demitir. Eles têm um algoritmo lá dentro do pacote da IBM que identifica se o funcionário está pensando em pedir as contas ou não, e se ele está pensando em pedir as contas, eles vão lá e fazem um acolhimento com o cara, com o funcionário, para que ele não vá embora. Eles tentam identificar qual é o problema. Fala, Matheus. Professor, também aqui tem umas notícias também, um lado meio obscuro, né, que é o lado militar dessa parte da inteligência artificial. Tem uma notícia de 2019 de drones norte-americanos que já conseguiu operar com inteligência artificial. E aí, no início de 2020, houve um bombardeio lá no Irã, que matou o general iraniano, né? É supostamente acusado por uma agência de inteligência que seria um drone já com inteligência artificial. Isso aí também não é um lado ruim da inteligência artificial? A tua consideração é pertinente, Matheus, mas assim, o cara que inventou a fusão nuclear, ele não queria inventar a bomba atômica, né? O cara que inventou a dinamite, né, ele não queria inventar um explosivo para ser usado como ele é usado. Então, isso é da natureza humana, né? Cada vez que tu inventa alguma coisa, que tu cria uma tecnologia, um produto, sei lá, o que quer que seja, naturalmente tu cria junto um mau uso para ela. Né? Isso é uma questão mais aí filosófica do que de transformação digital em si, né? Mas a gente tem que trazer essa discussão para o debate também, né? A questão do blockchain mesmo, né? A questão do blockchain, um dos argumentos que o pessoal dá para a não utilização do blockchain é justamente a questão da segurança, né? Como é que, por exemplo, se sequestrarem uma pessoa, integrante de uma família de um milionário, e o cara não tiver um banco lá para sustar um cheque, alguma coisa assim, e o cara vai fazer transferência com blockchain e vai ficar pobre. Né? E tu não consegue rastrear para quem que ele passou. Né? Que é assim, a liberdade tem os dois lados nesse aspecto. Né? Então, a utilização da inteligência artificial vai ter para os dois lados, mas a gente está trazendo aqui o lado bom, que é o lado que a gente tem que trabalhar em sala de aula. Né? O lado errado deixa para as pessoas erradas pensarem, né? Que nem no curso de TI a gente tem os hackers e os crackers, né? Hacker é o cara que estuda a segurança e tenta desenvolver soluções de segurança, né? E o cracker é o cara que estuda questões de segurança para quebrar e obter algum benefício em cima disso, né? Eu tenho os dois lados, sempre. Não sei se ninguém mais quer comentar a respeito. Isso aí. Vamos lá. Pessoal, eu acho que eu vou encerrar por aqui a aula, né? Eu não vou entrar nos carros elétricos, aí na próxima aula a gente fala dos carros elétricos, tá beleza? Eu só vou trazer um videozinho para vocês aqui, rapidinho, para fechar a aula, que é o do professor Gil Giardelli, né? Também conhecido como GG, né? Que ele é um professor brasileiro, convidado em Harvard, e ele trabalha muito essa questão de futurologia, transformação digital, e ele fala nesse vídeo aqui sobre a economia da inteligência artificial. O vídeo tem 4 minutos, então vai fechar certinho com o tempo, assistam aí. Hoje, na Federação de Estudos do Futuro, nós falamos de tempos pós-normal. E o tempos pós-normal traz muito caos, muita complexidade e muita, enfim, uma mudança como nunca visto. Isso também traz a consequência para a economia. Hoje nós vivemos a economia da inteligência artificial.
essa vai ser uma economia que muitos pensadores acreditam que vai ter uma predominância para os próximos 50 anos. Nós estamos na infância dela. E os 13 países que já têm políticas bem estabelecidas para essa nova economia já estão vivendo o que é chamado do pleno emprego, que são aqueles conceitos de que quanto mais automação e mais robotização e mais tecnologia, faz com que as taxas de emprego sejam não estruturais, mas de transição. Pessoas que saem de empregos para procurar outro, ou trocas de profissionais. Então, tudo aquilo que se falou, pesquisas até da Universidade de Oxford, que faltaria emprego, na verdade o emprego está se deslocando e criando empregos de maior poder aquisitivo e até de um outro formato que não é mais o conceito de tempo cronometrado e espaço concreto. Então é um mundo de alta especialização, onde a gente vai precisar mais de doutores, de pós-doutores, né, e um mundo de grandes complexidades. Hoje, considerada a grande nação da inteligência artificial é Singapura, que até num processo muito audacioso capacitou grande parte da sua população para essa nova era. E quando a gente fala dessa capacitação, são professores que vão usar novas formas de tecnologia dentro da sala de aula ou até de outras formas de dar aula. Podemos ir para a China, onde você já tem 2.000 cabines médicas, onde o atendimento é à distância e você pode estar numa vila muito distante, a 1.000 quilômetros, e ser atendido pelo melhor cirurgião oncologista, por exemplo, que está em Xangai. Então, você já está vivendo uma nova forma de descentralização dessa nova era. Você tem Singapura, você tem a China muito forte nisso, a Alemanha. É uma nova economia onde o impacto da robótica, da nanotech, da biotech vai contar muito. Da mesma forma que os chineses pularam a era do PC e foram direto para o celular, a gente vai ter que pular aí a segunda, a terceira revolução industrial e já ir para a economia da inteligência artificial. Tem muita coisa acontecendo fantástica aqui no Brasil, enfim, só que ainda são ilhas. O que falta é um projeto de nação inovadora. É nós conversarmos e falarmos como nação o que nós desejamos. E para isso fica muito claro, em todos os países que tomaram essa atitude, uma tríade. A primeira tríade é políticas governamentais muito bem estabelecidas. E eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de, por exemplo, você não pode esperar uma patente que demore entre 13 a 18 anos. Isso é inimaginável no mundo. Então, isso é uma das políticas que precisam ser mudadas. Segundo a academia, deixar de ser tão, digamos, pensar tanto só na política, ela pode até pensar na política, mas ela também entender que ela nasce para ajudar a sociedade a ficar melhor em todos os conceitos, índices de desenvolvimento humano e também índices de inovação corporativos, de empresa. E o outro ponto é a iniciativa privada também aberta para a inovação. E aí não aquela inovação do século passado de produto, né, de P&D, uma inovação realmente diferenciada e de novas formas de enxergar o mundo. Então, perfeito, então, pessoal. Era isso que tínhamos para hoje. Agradeço mais uma vez a parceria de vocês. Espero que tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre Tesla, carros elétricos, carros autônomos. A gente vai se divertir um pouquinho sobre isso e depois sobre as profissões do futuro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou mandar uma avaliação, um linkzinho lá para vocês preencherem, para me dizer o que vocês acharam, o que precisa melhorar, o que não foi legal. Beleza? Um bom fim de semana para vocês. Sextou. Beleza, professor. Bom fim de semana aí.
Fala, Felipe, beleza? Cara, eu uso o Google Slides e aí eu tenho a opção ali do modo apresentação de eu usar o apontador. Vou mostrar aqui. Peraí. Tá, achei legal. Para quem tá assistindo. Ele é parecido com aquele do Adobe também, né? Parecido. Aqui, ó. Essa opção aqui, ó. Vê se chegou aí pra ti. Eu percebi. Uhum. Eu percebi que o senhor tava clicando nele. Sim, né? Tu fazer uma apresentação, compartilhar a tela e não mostrar onde está o teu mouse, não dá, né? Sim. É um, como é que diz, um laser? É um laser, isso aí. Valeu. Tá, meu, o que achou da aula? Tá boa? Tá uma máscara, né? Tudo bom. Toda bola, valeu. Sempre, né? Ninguém dormiu, eu acho. Valeu, professor, boa noite. Fala, boa noite.